Amém. As recentes afirmações do Papa Francisco de que Jesus não era, ou não é, ou não foi Deus, incendiaram os meios de informação, as redes sociais e muito cristão ou religioso. À medida em que o que para muitos já era evidente, não era para a grande maioria dos católicos que se habituaram, sob as mais diversas formas, a terem como uma identidade plena Jesus e a divindade, a partir dessa famigerada construção da Trindade, que ainda hoje é um bico de obra para muita gente. Se, além desta afirmação, acrescentarmos duas outras recentes, que fez também, as de que o inferno não existe e de que a Imaculada Conceição de Maria também não é uma verdade, nós vemos como que se está a processar uma revolução dentro do cristianismo que será posta em causa por muita gente com boas ou más fundamentações, mas que interessará um pouco refletirmos. Este é um mero contributo de um ser que está no caminho espiritual há muitos anos, com algum tipo de prática, com algum tipo de experiência e de visão interior, e que vai partilhar as suas ideias, certamente influenciadas por determinadas leituras, tradições, permanências em locais, etc. Ora, a Imaculada Conceição é mais do que evidente que não existe, ou existe apenas num sentido simbólico, que Maria, mãe de Jesus, gerou o seu filho na comunhão com José de uma forma casta, de uma forma pura, de uma forma espiritual, e não apenas animal ou alienada ou destruída ou forçada, o que quer que seja. Não, houve um encontro dos seres em amor para trazerem um espírito luminoso que poderiam ter maior ou menor intuição, tal como se reflete na ideia de que o anjo anunciou a Maria, ou que o anjo veio depois dizer a José para não temer, que ela era ventre da divindade e não de alguma relação extramarital, extraconjugal. Estes dois episódios angélicos claramente colocados para marcar uma intervenção num plano mais subtil, plano interior, plano espiritual, que pode ser o anjo, ou que pode ser apenas a intuição da pessoa, ou o recebimento de alguma mensagem, alguma imagem dos planos espirituais e dos seus mestres e guias. Depois criou-se então esse dogma que, de facto, foi sempre ao longo dos séculos criticado, mesmo por seres religiosos da Igreja, já que reduzia, no fundo, a humanidade a um estado, no fundo, mais pecaminoso, na medida em que só por um nascimento não carnal é que era possível um ser de alta realização espiritual poder encarnar na Terra. Deixemos este dogma, que é tardio na própria dogmática da Igreja, e passemos para a existência ou não do inferno. Existência ou não do inferno, ou seja, e aqui haveria que discorrer muito bem sobre a construção da ideia do inferno, como foi sendo realizada ao longo dos séculos, e como a eternidade do inferno para os maus
foi posta em causa, por exemplo, pelo próprio grande mestre do cristianismo primitivo, Clemente, e sobretudo Orígenes de Alexandria, cristianismo de Alexandria, a primeira grande geração de místicos e pensadores, e que admitia que mesmo Lucifer, o tal anjo que se revoltara, poderia um dia ser reintegrado no pleroma, na comunhão de um todo religioso e divino, um corpo místico da humanidade e dos planos espirituais. O que nos interessa aqui, sem podermos ter grandes certezas sobre esta entidade e sobre as forças do mal, ainda que haja muitas hipóteses explicativas e cada um de nós aderirá ao que lhe faz mais sentido, devemos realçar que, de facto, as pessoas que saem do corpo, não tendo constituído um corpo espiritual, não tendo os sentidos espirituais desabrochados, não tendo desenvolvido uma comunhão e uma aspiração aos mundos espirituais, aos mestres, aos santos, à divindade, às qualidades divinas, vão ser privadas de tal realidade, de tais seres, de tal nível, e, portanto, estão num nível inferior, estão num nível sem luz, sem amor, e, portanto, sofrem. Por quanto tempo variará de cada pessoa para pessoa, e, portanto, nós devemos explicar melhor quando se diz que não existe inferno. Está-se a querer dizer que não existe um local para onde são desterrados eternamente todos os seres maus. Não. Mas existem vários purgatórios, vários níveis do cosmos à volta da Terra, onde se encontram determinadas seres, determinadas entidades ligadas a certo tipo de energias negativas, e aí há sofrimento, e aí há forças que não são boas e que muitas vezes até tentam influenciar a Terra, ou levar às guerras, ao ódio, à violência. Pelo que será melhor explicar que cada pessoa deverá desenvolver a sua consciência espiritual, de que é um ser espiritual. Quando morrer, avançará para um plano de maior ou menor luz, e tudo depende de si próprio, das suas ações de amor, de sabedoria, dos seus pensamentos e sentimentos também luminosos, e do seu desabrochar dos sentidos espirituais, da visão espiritual, do coração espiritual, de toda essa capacidade de poder agir desperto no mundo espiritual e não ficar adormecido ou cego ou enclausurado. Finalmente, vamos ao terceiro ponto, recentemente afirmado a um jornalista e não desmentido pelo Vaticano, em que o Padre Francisco disse que Jesus não era Deus. E, de facto, é real esta afirmação. Jesus foi um rabi, foi um mestre, foi um pregador, foi um ser que desce dos mundos espirituais para tentar fazer evoluir o mais possível a humanidade, e que vive os anos que esse meio onde ele vai encarnar lhe permite, que foram poucos, e de facto a reação das autoridades religiosas judaicas e do próprio povo judaico não lhe foi favorável, e acabou por ser morto e crucificado, tendo sido libertado Barrabás, um extremista, um violento contra a opressão romana. Esta morte de Jesus é reassumida por ele próprio com grande dignidade, com grande qualidade insuperável, consegue passar por essa provação e, a partir daí, diminuir bastante as forças do ódio e da vingança que imperavam a certo nível e que,
tinham a sua própria expressão no Deus Jeová, um Deus completamente tribal, violento, invejoso, ciumento, e que o Mestre Jesus tentou por mais de uma vez rebater e transformar. O Deus Pai que ele apresenta é uma visão do mundo espiritual e da divindade muito mais evoluída e pouco compreendida pelos judeus e, sobretudo, pelos próprios seguidores e cristãos. É essa má compreensão de quem era o Deus Pai de Jesus e o que era esse nível primordial da divindade que nós podemos chamar o Verbo, ou a palavra, o Verbo se fez carne no Evangelho de São João, e que, de facto, significa que esse nível primordial da divindade no cosmos manifestou-se mais plenamente nesse Mestre Jesus, que foi elevado então à direita, como está escrito. Foi elevado como um ser espiritual, um mestre que conseguiu manifestar muito plenamente esse nível da individualidade primordial dentro da divindade e que se vai tornar o paradigma de todos os seres e que é exatamente o Pai, sobretudo, dos seus filhos, e o Mestre Jesus diz: todos vós sois filhos, e portanto filhos de Deus. O Filho do Homem é essa encarnação dos Espíritos Divinos que todos somos nos corpos animais e no ser que consegue controlar mais os instintos e as tendências animais e afirmar mais plenamente a divindade e o Espírito. Esse é o Filho de Deus, mas não o único Filho de Deus. Não, ao longo dos séculos houve outros Filhos de Deus. Aliás, se nós formos ver a própria afirmação de Jesus ser o Cristo, a palavra Cristo é uma palavra grega que vem de uma raiz que significa ungir, ser abençoado, e é a tradução da palavra hebraica Messiá, que já tinha sido aplicada, por exemplo, ao rei do Irão, ao persa Cyrus, por ter soltado o povo judaico da sua prisão na Babilónia, e foi considerado então um Cristo. Depois havia profecias que viria um novo Cristo, e que tem uma versão triunfante e outra sofredora em Daniel e julgo que em Elias. E são estas duas visões conflituosas que vão provocar também na população judaica alguns que criam o Deus guerreiro e triunfador e que não podiam aceitar o Deus sofredor e que morre crucificado. Mas, em qualquer caso, isto apenas significava que Jesus era um Christos, era um ser ungido, abençoado pelo alto. Sobre ele tinha descido o poder ou a graça divina, tal como surge no batismo ou depois da sua morte para o Pentecostes, para os seus discípulos. Uma leitura interpretativa, numa hermenêutica que também tem muito que se lhe diga em relação à que foi triunfante e que mesmo o nosso culto do Espírito Santo não conseguiu tornar claro nem identificar, ficando-se apenas, já não é mau, em celebrações de fraternidade e de liberdade e de desabrochamento da criança interior. Ora, o ensinamento do Mestre Jesus é um ensinamento altamente profundo. O que nós temos de vestígios dele nos Evangelhos, já também depois muito trabalhados, não é suficiente
para as pessoas, apenas pela leitura dos Evangelhos e pelo que lhes é dito pela Igreja, chegarem a uma realização espiritual das verdades realizadas e ensinadas e que o Mestre Jesus quereria e quer que realizemos em nós próprios. O Papa Francisco, consciente destas dificuldades e tendo em conta a situação gravíssima do planeta de um ponto de vista ecológico, tem diminuído a sua assunção de um triunfo ou de uma supremacia da Igreja Católica sobre as outras, tem procurado um encontro ao nível de diálogo de iguais com as várias religiões, evidentemente, e aqui há que ser cuidadoso, porque todas as religiões, como nós sabemos, têm aspectos positivos ou têm aspectos negativos, e muitas vezes as pessoas, aceitando de um todo, acabam por ser apanhadas por uma série de condicionantes negativas que nós vemos em algumas religiões, por exemplo, no Islão, que sendo um produto já de religiões pagãs da Arábia, mais a influência do judaísmo, mais a influência do cristianismo, se torna difícil discernir o que é verdadeiramente o essencial e o que é que está de demasiado violento ou demasiado obsessivo na sua Sharia, na sua lei exterior ou nas suas práticas de jihad, etc. Daí que teria que ser nos místicos que nós poderíamos encontrar, e encontramos, de facto, e sobretudo nos da Pérsia e do Irão, a mais alta realização espiritual dentro do Islão, um Islão de amor, de espiritualidade, de alta realização. Neste aspecto, o diálogo interreligioso, a partir de seres místicos e espirituais, seria certamente o ideal para se conseguir chegar a uma plataforma de entendimento do que é que são as práticas e o que é que são as estações no caminho para uma humanidade mais espiritual, mais justa, mais amorosa, mais harmoniosa. É, portanto, dentro deste contexto que nós vemos que há que respeitar e aceitar a coragem do Papa Francisco e que as pessoas devem aprofundar a divindade, o Pai, os mestres, Jesus e o Espírito que está em cada um de nós, que é tanto santo enquanto que total e Espírito divino omnipresente, mas que é também o espírito individual de cada um, que tem que ser mais assumido, vivenciado ao longo de uma vida cotidiana e de uma prática interior. Fica assim este pequeno contributo numa satsanga muito rápida, feita horas depois de ter lido, através de uma partilha pela web, de que o Papa Francisco teria dito que Jesus não é Deus. E, de facto, Jesus não é Deus, é um dos mestres espirituais, provavelmente os mais elevados na realização do amor e da sabedoria, que passou na Terra, continua tal como aparece na tradição dos Bodhisattvas do budismo, ou na Hawalia, os amigos de Deus da tradição islâmica, ou nos gurus e paramgurus da Índia, ou seja, continua a trabalhar pela evolução da humanidade e provavelmente poderá estar a apoiar o Papa Francisco nesta reforma de mentalidades que as pessoas deverão meditar humildemente e aceitar, pois o que se procura é uma salvaguarda do planeta para que a humanidade não seja tão explorada, nem tão oprimida, nem tão sofredora e, ao mesmo tempo, diminuam as guerras religiosas e se entra numa fase de maior fraternidade espiritual.
Demos graças, eis este contributo gravado nesta manhã de quinta-feira, julgo que 9 de outubro de 2019, que ela possa ser de algum modo inspiradora para algumas pessoas e que, aliás, 10 de outubro, e que elas possam despertar mais o seu coração espiritual nas suas meditações, a visão espiritual, na aspiração ao bem e à vontade divina. Demos graças, demos graças, demos graças.